Olá a todos. Essa é a nossa última aula sobre conhecimentos gerais em registro de imóveis. Então, é a oitava aula, tá? Então, vamos começar aqui compartilhando a tela do sistema, certo? E hoje, como a última aula, o que nós veremos? Nós veremos, então, as certidões, o atendimento ao público e a função social, certo? Dos registros de imóveis. Então, como a gente viu lá no início, a função do registro é garantir a fé pública, garantir a autenticidade e legalidade dos documentos, prestando segurança jurídica, né, nas informações. Então, é por meio da certidão que irá se garantir a publicidade e os efeitos contra terceiros. A certidão é o meio pelo qual vão ser conferidas a autenticidade, a validação e a validade legal às informações fornecidas. Então, todos os atos que foram praticados, a gente viu aí como se praticam os atos, certo? É por meio do protocolo, do título protocolado perante a serventia. Então, as certidões, qualquer pessoa vai poder tirar, solicitar a certidão com referência àquela matrícula ou àquela prescrição. E na certidão vai vir o espelho da matrícula ou o espelho da transcrição. E lá vão estar listados todos os atos que foram praticados. Então, é por meio da certidão que nós temos a publicidade efetivada. Né? E, claro, a partir do momento que o ato é registrado na matrícula, nós já garantimos a publicidade, certo? Mas para chegar aos terceiros, chega mediante a certidão, o pedido de certidão. Então, a certidão ela tem esse condom, né, de garantir, de trazer a efetividade à publicidade, ou seja, as partes interessadas, assim, eu tenho interesse em comprar, em adquirir o imóvel. Bom, antes de adquirir esse imóvel, eu vou lá primeiro ver a matrícula como está, certo? Então, é o momento que se pede a certidão em que é fornecido é que se tem a publicidade. Então, eu tenho interesse naquele imóvel e eu pedindo para o cartório, ele vai me fornecer com autenticidade, né, garantindo a autenticidade legal daquele documento, então ele vai me fornecer a matrícula por meio da certidão. Nós falamos em certidão de inteiro teor, porque vai mostrar o inteiro teor da matrícula, né? Então, o espelho mesmo do imóvel vai ser apresentado à parte. Então, qualquer pessoa pode solicitar para verificar, de fato, a situação jurídica atual do imóvel. Então, vai atestar, né, essa certidão, ela vai atestar essa situação jurídica do imóvel, dos atos praticados perante a serventia. Então, todos os atos, eles vão ser ali. Lembra que a gente falou que vai ter a V1, a V2, a V3, o R4, R5. Então, todos os atos que foram praticados perante o registro de imóveis, perante aquela matrícula, vai constar na certidão que a gente solicitar, a certidão de inteiro teor da matrícula. Então, essa solicitação, ela pode ser feita, assim como o protocolo, por meio do balcão, né? Então, presencialmente, solicitando aí presencialmente essa certidão, pela plataforma eletrônica ONR, né? Pelo Projude, mensageiro e malote digital. Por que pelo Projude, mensageiro e malote digital? Porque às vezes o juiz pode solicitar. Então, pode ser solicitada judicialmente. Então, se é o juiz aqui do Tribunal do Paraná, ele vai solicitar mediante o sistema Projude. Se são juízes, né, de varas trabalhistas ou federais ou de tribunais estaduais de outros estados,
vai solicitar mediante uma lote digital. O mensageiro, agora por conta do Projude, ele não é mais tão utilizado, mas a gente deixa ali que pode acontecer alguma situação ali, quando a própria corregedoria solicita alguma informação, pode vir através do mensageiro. Então, as certidões, o pedido de certidões também é protocolado, porém aqui não existe um grau de prioridade por conta, porque vai tirar, né? Só vai tirar uma certidão e não vai inserir mais informação, qualquer informação perante essa, essa matrícula. Então, aqui são emitidas, deixa eu puxar minha imagem aqui para baixo, são emitidas as certidões que a gente chama de inteiro teor, que ela vai trazer o completo daquela matrícula. Então, a matrícula que é tratada lá pelo livro 2 do registro de imóveis, ou o registro auxiliar, o que é o registro auxiliar? Né? A gente viu a questão do pacto antinupcial. O pacto antinupcial é dos títulos que é registrado perante o livro 3 no registro auxiliar. Então, também é tirada a certidão de inteiro teor do registro auxiliar e a certidão também de inteiro teor da transcrição. Todas elas vão trazer o espelho e vai conter ali uma informação de que essa matrícula reflete a realidade dos atos praticados até um dia antes da emissão. Por quê? Porque ela pode garantir tudo que entrou até um dia anterior. A partir de hoje, do dia que foi emitida, pode ser que 2 horas depois seja registrado um título ou entre uma indisponibilidade de bens. Né? Então, não dá mais para garantir. Aí, o que é feito na certidão? Quando tem um título ativo, né, um protocolo ativo envolvendo aquela matrícula, aquele registro auxiliar ou aquela transcrição, é colocada essa informação ao final, ali no textinho da certidão, é colocado, ó, possui um título em andamento, possui um título, aí se coloca lá o número do protocolo e a natureza jurídica daquele protocolo, tá? Daquele título. Então, se é uma compra e venda, ou se é um inventário, ou se é uma retificação administrativa diária, se coloca essa informação dizendo que existe protocolo ativo com relação a essa matrícula. A certidão aqui do registro auxiliar, gente, ela é muito pedida porque às vezes a pessoa registrou, vamos supor aqui em Curitiba, né? Registrou o pacto antinupcial perante o primeiro registro de imóveis, porque ela tinha comprado um imóvel aqui. Só que agora vamos supor, ela comprou um outro imóvel que a circunscrição é com relação, fica no segundo registro de imóveis. Circunscrição, então, é do segundo. Então, o registro de imóveis lá vai solicitar a certidão do pacto antinupcial. E daí é essa que vai ser fornecida. Então, vai ser solicitada aqui perante o primeiro registro de imóveis a certidão, né, do pacto antinupcial, e ela vai ser levada lá para a verbação lá no segundo registro de imóveis. Certo? Então, além dessas certidões de inteiro teor, que a gente chama, também é fornecido. Aqui também, só antes de eu avançar, tem a questão referente à disponibilidade de bens. É sempre revisado no momento da emissão dessas certidões se não tem alguma indisponibilidade de bens, se por um acaso o sistema aí não avisou, não lançou, né? Porque às vezes cadastros muito antigos, alguma letra pode estar errada, algum número de CPF pode estar errado, então ela é verificado lá novamente se tem CNIB ativo, porque daí antes de emitir a certidão, já se averba, né? E daí emite a certidão já corretamente com relação às indisponibilidades de bens, tá? Só para vocês saberem, o CNIB é um sistema que os registros de imóveis, eles possuem um usuário e senha aí para análise, para
para consulta e é consultado diariamente. Lembra que eu falei que cada vez, antes de registrar, vai olhar, depois que registra, vai olhar o CNIB de novo. Então, a todo momento é analisado essa questão, tá? Então, além das certidões de inteiro-teor, nós temos as certidões positiva ou negativa de ônus reais e ações, reais ou pessoais, repersecutórias. Então, é aquela, popularmente, que a gente chama de negativa de ônus, que são necessárias para a lavratura de escrituras e também para a lavratura de instrumentos particulares, né? Sempre que tem transferência de propriedade, é muito importante apresentar essas certidões perante ali quem está fazendo o título, né? Seja um tabelionato de notas, seja um banco, certo? Temos também a pesquisa de propriedade. Então, vai sair uma certidão lá positiva ou negativa de propriedade. Ela vai pesquisar, então, né, o setor de certidão pesquisa o nome indicado pela parte e o CPF, ou o que ela fornecer, né? Se ela fornecer o nome, se pesquisa o nome, mas sempre se solicitam esses dois dados. Porque com relação ao nome, pode existir nomes iguais, certo? E daí o CPF é o que é o que vai diferenciar as pessoas. E o CNPJ, então, para o caso de pessoas jurídicas, tá? Então, é fornecido também esses elementos. Certidão de arquivamento, ou seja, no arquivo constante da serventia. Lembra que eu falei do cuidado que a gente precisa ter com os documentos arquivados, digitalizados? Inclusive, assim, ó, gente, quando se pega uma cópia autenticada de um RG, de um CPF, é sempre prudente verificar se ela está legível e se ela continuará legível quando digitalizada, né? Então, é muito importante isso, por quê? Porque depois será fornecido, poderá ser fornecido uma certidão de arquivamento com relação a essas informações. E não só isso, não só os títulos propriamente ditos, mas as plantas também. As plantas que instruem os loteamentos, que instruem condomínios, né, incorporações de condomínios, os documentos municipais aí também. Então, todos esses documentos, eles podem ser fornecidos, porque a partir do momento, é aquela informação que eu dei, a partir do momento que se torna, que é registrado na matrícula, se torna um documento público. É claro que, com relação aos títulos, né, e a essa certidão de arquivamento com relação a a todos os documentos ali referente àquele título que foram arquivados, tem que tomar cuidado ao fornecer. Então, tem que realmente, porque a gente, hoje em dia, nós temos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela vai dizer que determinados documentos só poderão ser fornecidos em determinados casos, e lá vai estabelecer, certo? Então, com relação a essa certidão de arquivamento, ela é um pouco mais chatinha, e realmente tem que verificar a orientação da própria serventia ali para entender, né, quais os documentos que vão poder ser fornecidos e quais que só poderão ser fornecidos realmente à parte interessada naquele protocolo. Então, aquela parte que era envolvida naquele protocolo que foi apresentado. Mas com relação à planta, ao memorial de incorporação, esses são documentos, sim, públicos, então, que podem ser fornecidos a qualquer pessoa, tá? E a certidão por quesitos é que ela, na verdade, é uma certidão geral, que é assim, nem sempre a pessoa vai saber identificar qual é a certidão que ela precisa. Mas ela pode pedir uma certidão, porque tem inúmeros casos, né? Então ela pode pedir uma certidão que não seja nenhuma dessas que a gente viu anteriormente. Ela vai poder pedir uma certidão de confrontantes. Eu quero uma certidão nesse sentido, que possa definir essa situação. Então, ela pode pedir, sim, uma certidão diferenciada, né, que a gente fala.
que vai ser uma questão, só que ela vai ter que indicar. Ela vai ter que indicar claramente o que ela precisa para o cartório de registro de imóveis poder fornecer o que ela está solicitando. E assim, ó, em todos esses casos, a parte tem que deixar claro o que ela solicita. Então, se ela está pedindo uma certidão de interteor de matrícula, ela tem que indicar o número da matrícula. Ela não sabe qual é o número da matrícula, mas quais outras informações ela tem? Então, a gente verifica ali todas as informações que ela tiver, o endereço, o número, e tudo vai ficar sob responsabilidade dela. Então, é claro que se a gente vê que o endereço que ela está dando, a indicação fiscal que ela está dando, não está batendo com um imóvel ali, com qualquer imóvel que nós possuímos no cadastro, nós teremos que solicitar, então, que ela forneça mais dados ou diga o que possa estar incorreto ali, né? E esclareça essa situação. Porque, afinal de contas, nós iremos prestar um serviço para essa parte e temos, então, que eliminar qualquer possibilidade de erro ali, né? Então, conversar com a parte e esclarecer bem o que ela está solicitando é o melhor, sempre vai ser o melhor caminho, certo? Então, tem um prazo também para emissão dessas certidões. As certidões, elas não podem ser emitidas com prazo maior de 5 dias. Então, o prazo máximo é de 5 dias úteis. Porém, a gente vai ver que, ó, aí para as certidões de interteor que a gente viu aí, de matrícula ou do livro auxiliar, por meio eletrônico, requerida dentro do horário do expediente, desde que fornecido o número pelo respectivo usuário, então, fornecendo o número da matrícula ou fornecendo o livro ali, fornecendo o número do livro auxiliar, do registro do livro auxiliar, o cartório tem 4 horas para emitir, certo? Um dia útil para a certidão da situação jurídica atualizada e 5 dias úteis para certidão de transcrição e demais casos, tá certo? Então, esses são os prazos. Aqui avançando, então a gente chega no atendimento, na questão de atendimento, e aqui também trata, e esses dois itens, né, a gente verifica a função social do cartório, né? A função primordial aí do cartório. Então, as pessoas, o atendimento, ai, desculpa, aqui, só para eu mexer aqui minha imagem. Então, o atendimento, ele deve ser prestado com urbanidade e clareza. Vocês viram ali a questão das certidões. Nós precisamos identificar qual é a certidão, se a gente tiver alguma dúvida, tem que questionar o usuário. Mas também a gente viu lá na parte do protocolo do título, né? Nem sempre as pessoas vão saber o que elas estão solicitando. Lembra quando a gente viu lá sobre a diferença entre imóvel escriturado e matrícula? Né? A pessoa vem dizendo que o imóvel está escriturado. Não, mas está escriturado. Então, a gente sempre tem que ter clareza nas informações, tanto entender o que o usuário está solicitando, quanto ao passar as informações para as pessoas. Então, sempre temos que identificar com clareza mesmo o que os usuários estão solicitando. Porém, a gente tem que tentar ao máximo, né? Já precaver esses erros, né? E já identificar com clareza o que a pessoa está solicitando. Então, o atendimento, ele deve ser sempre com cortesia e acessibilidade. As pessoas nem sempre entendem, né? As pessoas não entendem muito de registro de imóveis. A gente vê até profissionais do direito, profissionais da engenharia, que lidam com mais frequência com o registro de imóveis, porém, por não entender do funcionamento interno, às vezes não sabem muito bem como se expressar e como solicitar um documento. Então, o atendimento, ele deve ter esse cuidado, né, na conversa aí com as pessoas. Então, o que a gente pode prestar são informações gerais também para o usuário.
as informações específicas, porque as pessoas chegam lá com um título, pode tirar num cartório, né? Com um título e perguntar, isso aqui vai dar registro, isso aqui não vai dar registro, isso aqui eu vou precisar de mais alguma coisa. Nós podemos até fornecer um checklist. Ó, para esse caso aqui, o checklist é esse. Então, o senhor tem que, no mínimo, apresentar esses documentos. Porém, é só no momento da qualificação do título, e a gente viu lá que o momento da qualificação do título é o momento em que se fará a análise técnica e jurídica, então vai se comparar os documentos apresentados, vai com a matrícula, e também vai verificar todos os requisitos apresentados, se todos os requisitos foram cumpridos, para saber se vai dar registro ou não. Não tem como, no momento, a pessoa entregando o título ali no balcão, identificar essa questão, identificar se vai registrar ou se vai precisar de mais algum documento, além. Claro, a gente passando o olho superficialmente, a gente já vê ali, é casado, regime de bens aqui precisa de um pacto antinupcial, tem pacto antinupcial? O senhor trouxe aí? Entendeu? Mas a gente também não pode deixar de protocolar, negar o atendimento e deixar de protocolar um título porque falta um documento. Claro, é orientado. O senhor quer voltar em outro momento e já trazer todos os documentos, né? Inclusive esse que está faltando. Porém, a gente não pode deixar de protocolar esse título. Se a pessoa desejar protocolar, sim, protocola dessa forma, né? E vai ser visto lá todas as outras questões aí registro na qualificação do título, certo? Então, o que também pode ser feito, então, com relação a visto, com relação ao título, logo que ele é entregue no balcão, principalmente quando se tratar de mais de uma circunscrição de imóveis ali, né? Por exemplo, em Curitiba, que temos 9 circunscrição, então já se verifica se aquele título realmente pertence, se aquele imóvel realmente pertence àquela circunscrição em que foi apresentado, tá certo? Então, realmente são fornecidas informações mais gerais. Agora, com relação ao título, não tem como adiantar, né? Às vezes, é claro, uma pessoa com mais experiência, né, que está ali no balcão, ela vai poder dar mais informações, né? Mas a orientação que é passada mesmo é que deixe para o momento da qualificação do título e aí a pessoa vai ter o retorno por meio da diligência registral. Então, como a gente viu também sobre o atendimento prioritário, a gente viu que quando se tratar de protocolo de título, ele não vai ser possível, né? Por quê? Porque nós temos o princípio da prioridade. Então, deve ser respeitada a ordem de chegada das pessoas. Com relação a pedido de certidão, é possível, porque aí não há um lançamento, não vai ser lançado um ato, certo? Não vai ser protocolado um título, vai ser só pedido uma certidão. Então, com relação ao pedido de certidão, não há problemas quanto ao atendimento prioritário. Porém, com relação a protocolo de título, daí ele não pode ser observado. Então, aqui é onde eu reforço, né, que então, o registro de imóveis, ele deve prestar esse atendimento com cortesia, com acessibilidade, prestando as informações gerais, com urbanidade e clareza, mas também com eficiência, também com rapidez, né? Porque se a gente não pode atender com prioridade as pessoas que necessitam de fato da prioridade, a gente no mínimo tem que prestar então um serviço rápido, né? Que a vez daquela pessoa vai chegar rapidamente, né? Então, com todos esses elementos que a gente tem, tanto no, opa, tanto no atendimento quanto na prestação desse serviço público, na emissão das certidões, eles vão cumprir a função social do cartório, né? Que é garantir a autenticidade e validade às informações e principalmente a segurança jurídica na prática dos atos. Então, gente, eu encerro por aqui esse nosso treinamento sobre conhecimentos gerais. Espero que eu tenha ajudado. Vai ficar disponível também uma apostila falando de tudo que a gente viu aqui, tá certo?
E é isso aí. Obrigada. Obrigada a todos, tá?